Boa tarde a todos os participantes deste primeiro webinar de três que a Associação do Planeamento Familiar está a organizar sobre o tema dos impactos do Covid-19, sobre a saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos. A Associação do Planeamento Familiar é uma organização que tem por missão esclarecer sobre os direitos sexuais e reprodutivos e promover uma parentalidade positiva. Mas achamos que nesta época de Covid era extremamente importante fazer a nossa primeira missão, que é desejar que todas as crianças sejam de facto muito desejadas, que as gravidezes sejam bem vividas, que haja participação do casal nesta vigilância da gravidez e no parto, e gostaríamos de saber se de facto esta pandemia do Covid veio modificar essas estruturas tão bem montadas que nós tínhamos em Portugal. Para isso temos aqui um grupo de sócias e voluntárias da APF que vão falar exatamente sobre a nova vigilância da gravidez, as orientações novas para o trabalho de parto e até as novas informações sobre a amamentação em época de Covid-19. Gostava de vos apresentar então as nossas colaboradoras. Vou começar pela doutora Ana Costa, que é obstetra e ginecologista do Centro Hospitalar Universitário do São João, no Porto, e que nos vai falar em primeira mão sobre as alterações introduzidas na vigilância da gravidez em tempo de Covid-19. Boa noite, o meu nome é Ana Rosa Costa e vou falar sobre a gravidez em época de pandemia Covid-19. Esta é a situação atual em Portugal. Temos assistido a um número crescente de casos nos últimos tempos. As mulheres são mais infectadas ou afetadas que os homens e as faixas etárias em que há um maior número de casos é entre os 20 e os 49 anos. Ou seja, neste grupo de mulheres inclui um grande número de mulheres em idade fértil e por isso com potencial de gravidez. A gravidez já só por si acarreta ansiedade. Nesta época de pandemia, para além da ansiedade, há outros sentimentos como a angústia, os medos que se associam a engravidar e ter partos e bebés nesta época Covid-19. A Covid-19 o SARS-CoV-2 faz parte do grupo dos coronavírus, conhecidos por causar doenças respiratórias, mas que na população geral parece causar infecções mais graves. Cerca de 2% das pessoas expostas ao vírus vão desenvolver doença, embora exista diferenças relacionadas com fatores sociais, como por exemplo o acesso aos cuidados de saúde, a profissão, o tipo de habitação e fatores biológicos. Os sintomas desenvolvem-se cerca de 2 a 14 dias após o contacto com o vírus e alguns destes sintomas sobrepõem-se a sintomas que são frequentes na gravidez, como a fadiga, as náuseas e os vômitos, a respiratória com taquipneia. Será que as grávidas têm maior suscetibilidade ou mais risco de complicações quando têm infecção por Covid-19? Com base nos dados disponíveis, as grávidas parecem não ser mais suscetíveis à infecção por Covid-19, mas quando contraem a infecção, parece que têm mais risco de complicações na gravidez e mais doença grave, com necessidade muitas vezes de ventilação mecânica e de internamento em unidade de cuidados intensivos. Este estudo, que ainda está a decorrer, mostra que os sintomas mais prevalentes de infecção Covid-19 na grávida são a tosse, a odinofagia, as mialgias e a febre. O tempo médio de resolução dos sintomas é de cerca de 37 dias, mas cerca de 25% das grávidas que contraíram a infecção por Covid-19 demoraram mais de 8 semanas até a resolução dos sintomas.
Os fatores de risco para infecção Covid-19 na grávida são idênticos aos fatores de risco das pessoas não grávidas. Recentemente, o CDC atualizou os fatores de risco para doença severa por Covid-19 e incluiu a obesidade, ou seja, índice de massa corporal superior a 30, como um fator de risco para contrair Covid-19 e ter doença grave. E nós sabemos que a nossa população está cada vez com mais obesidade e por isso temos muitas grávidas que com este critério e que se contraírem a infecção por HPV é um fator de risco acrescido para poder desenvolver uma pneumonia grave. Será que a Covid-19 aumenta também o risco de complicações na gravidez? Este vírus não se associa a maior risco de abortamento espontâneo nem de malformações congénitas quando é contraído no primeiro trimestre de gravidez, mas também sabemos que a febre alta no primeiro trimestre pode estar associada a malformações congénitas, mas de momento não há evidência de que aumente o risco de malformações fetais. As grávidas que desenvolvem pneumonia têm maior risco de parto pré-termo e cesariana, mas que parece estar relacionado com a gravidade da doença materna e muitas vezes é efetuada a cesariana e o parto pré-termo para melhorar as condições de oxigenação da mãe, da grávida, e não por fatores fetais. Estas grávidas com pneumonia grave devem ser ou são internadas em unidade de cuidados intensivos, são avaliadas por uma equipa multidisciplinar, mas também sabemos que a febre e a hipóxia podem aumentar o risco de trabalho de parto pré-termo, ruptura prematura de membranas e traçado cardiotocográfico patológico. Isto também pode condicionar, para além de o alívio ou de melhoria da situação materna, a recorrer a uma cesariana ou parto pré-termo. Este parto pré-termo deve ser considerado pela equipa multidisciplinar, caso a caso. E, de facto, há situações mais graves, como, por exemplo, os fatores de risco para internamento em unidade de cuidados intensivos e que se associam a uma taxa mais elevada de mortalidade materna e perinatal são a idade materna, grávidas com mais de 35 anos têm mais risco, a obesidade, como já foi referido anteriormente, a hipertensão e a diabetes mellitus prévia. E então, como reduzir o risco de infecção nas grávidas nesta fase? Para além das medidas gerais para toda a população, o distanciamento social, que é muito eficaz, ter uma distância superior a 1,5 metro, recorrer mais ao teletrabalho, não evitar os ajuntamentos, praticar uma boa higiene das mãos, a limpeza das superfícies e o uso de máscara. E depois estas são medidas gerais para a população e depois existem medidas específicas para reduzir o risco de infecção na grávida, nomeadamente o espaçamento das consultas de vigilância pré-natal, nos casos de baixo risco, com o atendimento das grávidas infectadas em ambiente separado, recorrendo ao circuito que está já elaborado para cada hospital e para cada serviço. Sempre que possível as consultas devem ser telefónicas ou por vídeo e, embora continuem a ser necessárias consultas presenciais, nomeadamente nas gravidezes de alto risco, como por exemplo no caso de uma hipertensão gestacional, diabetes, uma gravidez múltipla, mas sempre que possível devemos dar preferência às consultas não presenciais. Os exames e as consultas de rotina deverão ser marcados de forma a garantir as práticas de distanciamento e para evitar a sobrelotação na sala de espera, ou seja, marcação horária de forma a evitar que haja um agrupamento grande de grávidas na sala de espera, e na sala de espera estão marcados os locais onde se podem sentar de forma a manter o distanciamento social. E não são permitidos neste momento acompanhantes nem nas consultas presenciais,
nem para a realização de exames como a ecografia. E o uso de corticoides na grávida com Covid-19. Isto foi um tema polémico. Em março, quando começaram os primeiros casos, havia um grande receio que o uso de corticoides pudesse agravar a doença na grávida, mas neste momento não deve ser evitado, antes pelo contrário, a dexametasona está indicada como tratamento da Covid-19 e nos casos, nas mulheres com pneumonia que têm indicação para fazer tratamento com dexametasona, devem fazê-lo na dose de 6 mg durante os 10 dias, e nos casos em que existe critérios para maturação pulmonar fetal, ou seja, risco de um parto pré-termo, e que é importante fazer a maturação pulmonar fetal com corticoides, podemos utilizar a dexametasona na dose para corticoterapia antenatal, ou seja, 6 mg de 12 em 12 horas, num total de 4 doses, e depois a grávida deverá continuar até completar o ciclo de tratamento materno, se tiver indicação para tal. E em relação à transmissão vertical, será que existe risco de infecção congénita? Há risco de haver passagem através da placenta do vírus para o feto e o feto nascer com infecção? Existem alguns casos reportados de teste positivo no recém-nascido após algumas horas após o parto. Os casos descritos, alguns são por possível contaminação materna no momento do teste, embora exista potencial para transmissão transversal, ou seja, através das partículas respiratórias, devido ao contacto próximo do recém-nascido com a mãe infectada. Mas existem neste momento 2 casos bem documentados de transmissão vertical e que já estão publicados. Recentemente, no Hospital São João, tivemos 2 casos de morte fetal, um às 24 semanas e outro às 31 semanas, de mães infectadas com Covid positivo, com doença grave, e que está documentado pelo fragmento de placenta na face fetal com teste positivo para Covid-19. No caso dos recém-nascidos vivos, o teste para se confirmar a transmissão vertical, a colheita deve ser, ou o teste deve ser realizado numa amostra do sangue do cordão umbilical ou numa amostra de líquido amniótico recolhida por punção, por amniocentese ou por via vaginal, antes da ruptura de membranas. Não sabemos se as mortes fetais que ocorreram no São João estão diretamente relacionadas com a doença ou com a patologia materna, ou se há outra causa. Estamos a aguardar o resultado da autópsia. Mas, apesar de poder haver esta possibilidade de transmissão através da placenta, também sabemos que a transmissão vertical é pouco frequente, atendendo ao número de grávidas infectadas e ao número de casos reportados. Isto parece dever-se à virémia ser muito baixa, só 1% das grávidas é que vão ter virémia, ou seja, vírus em circulação, e é transitória. Para além disso, nós sabemos que para a entrada do vírus nas células é preciso receptores, e essa entrada do SARS-CoV-2 depende do receptor da enzima conversora de angiotensina 2 e da serina protease TMPRSS2, e que tem uma expressão mínima a nível da placenta. E parece ser por este motivo que, apesar da alta taxa de gravidezes em grávido com Covid positivo, não haja mais casos de infecção neonatal. Também sabemos que estes recém-nascidos que nascem com infecção, que têm teste positivo algumas horas, poucas horas após o parto, habitualmente são infecções ligeiras e que recuperam completamente. E em relação ao acompanhamento, então, a vigilância da grávida com Covid-19. Como já referi, as grávidas devem receber o mesmo acompanhamento ou os mesmos cuidados que as mulheres sem doença, mas todas as rotinas, em caso de consultas de rotina e de exames de rotina, se possível, devem ser adiados 14 dias ou até o teste ser negativo.
A gravidez deve ser acompanhada de acordo com os achados clínicos e ecográficos, independentemente do momento da infecção na gravidez, quer seja no primeiro, segundo ou terceiro trimestre. Por isso, apesar de as consultas preferencialmente serem marcadas, serem não presenciais, se surgir alguma alteração, poderá ter necessidade de agendar uma consulta presencial mais precocemente. Estas consultas são realizadas em gabinete próprio, de acordo com o que está estabelecido com o circuito para grávidas Covid, e os exames devem ser marcados para o final da rotina, de forma a poder depois haver tempo para desinfetar a sala e para no dia seguinte estar em condições para continuar a funcionar. Surgiram várias recomendações em relação ao acompanhamento de grávidas com Covid-19. Estas são os guidelines do organigrama da ACOG. A FIGO também publicou em março, e até temos aqui o professor Diogo Aires de Campos, que é nosso colega, que foi do Hospital São João e agora está no Santa Maria, que participou na elaboração deste documento, em que reduziu o esquema sugerido, reduz as consultas presenciais a 6, e em que se tenta agrupar os exames que são importantes, como a ecografia do primeiro trimestre, rastreio para as 12, marcar a ecografia e a consulta às 12 semanas para haver só uma deslocação ao hospital. Depois às 20 semanas e coincidir com a realização da ecografia morfológica, às 28 semanas e nos casos das grávidas RH negativo para fazer a imunoglobulina anti-D, às 32 semanas para a realização da ecografia do terceiro trimestre e avaliar o crescimento fetal, e depois às 36 semanas para colheita para pesquisa de Streptococcus beta-hemolítico e posteriormente entre as 37 e as 41 semanas vai variar de acordo com os achados até da consulta efetuada às 36 semanas. Estas recomendações são apenas sugestões e têm que ser adaptadas a cada serviço e individualizadas em relação à grávida. Mas é importante também, ao realizar a triagem por telefone, quer seja a linha de saúde 24, quer seja o médico de medicina geral e familiar ou obstetra, se houver alguma preocupação sobre a condição clínica, deve-se prever uma avaliação a curto prazo. Este é o algoritmo da FIGO também para a vigilância pré-natal e para a triagem no serviço de urgência, e o que nós verificamos muitas vezes, principalmente em relação à linha saúde 24, eu estive de urgência no sábado e tivemos uma grávida com 10 semanas que fez teste porque tinha tosse e tinha febre, tinha tosse e tinha contacto com pessoas Covid positivas, e o teste veio positivo, ligou para a linha Saúde 24 e o conselho que lhe foi dado foi para ir à urgência. Ora, estes casos não são para ir à urgência. Os casos ligeiros tratam-se em casa e ela não tinha nenhuma queixa relacionada com a gravidez, não tinha dores, não estava a perder sangue, não tinha nenhuma queixa relacionada ou que levantasse a suspeita que pudesse alguma coisa não estar a correr bem, e por isso não devem ser encaminhados para a urgência ou para a consulta. Por isso, da mesma forma, se a grávida tem queixas, ao fazer o contacto telefónico, o obstetra ou a médica de medicina, o médico de medicina geral e familiar deve encaminhar para uma consulta presencial se ocorrerem queixas que levantem alguma preocupação em relação à condição clínica da grávida ou do feto. A Direção-Geral de Saúde também publicou algumas orientações sobre gravidez e parto em março de 2020. Não houve atualização até agora, mas termina com que a recomendação não dispensa a avaliação médica caso a caso e a necessidade de ter em consideração a evolução da literatura científica. É isto que tem sido feito até agora. Temos evoluído em relação aos cuidados destas grávidas de acordo com as publicações que vão surgindo e as recomendações da literatura científica.
Em relação à realização de ecografias do primeiro trimestre, que é um motivo frequente de ida ao hospital, à urgência principalmente, também surgiram algumas recomendações e que dividem nestas ecografias do primeiro trimestre em ecografias que não podem ser adiadas, aquelas que não requerem avaliação imediata e aquelas que podem ser evitadas. Por isso, é uma grávida que tem dores pélvicas ou que tem hemorragia, que suspeitamos que pode ter uma gravidez ectópica ou alguma coisa pode não estar bem, deve ser encaminhada para a urgência para a realização da ecografia. Agora, aquelas mulheres que querem só fazer uma ecografia para saber se está tudo bem e que não têm queixas, estas não precisam de fazer uma ecografia precoce na gravidez. Neste momento também já estamos a fazer o rastreio universal a todas as grávidas antes do internamento, antes da programação do parto, e também neste momento aos acompanhantes. No meu hospital começou esta semana também o rastreio e o teste dos acompanhantes, e esta é uma importante oportunidade, e é uma oportunidade para proteger não só as grávidas, os recém-nascidos, mas também a equipa de profissionais de saúde que estão no atendimento destas grávidas, para assim minorar os riscos de infecção, não só das grávidas, mas também dos profissionais de saúde, que também eles podem ser infectados e podem até morrer. Isto são casos, isto foi publicado em abril, e era o número de mortes de profissionais de saúde em Itália. Por isso, a Covid-19, esta pandemia, representa uma ameaça significativa para as nossas comunidades, para as nossas utentes, para as nossas famílias, e à medida que a pandemia continua, aprenderemos mais sobre como este vírus SARS-CoV-2 se comporta e o que podemos fazer para nos mantermos a nós e aos utentes em segurança enquanto não há vacina ou enquanto não temos outra solução. Muito obrigada pela vossa atenção, protejam-se e sigam as recomendações gerais para nos protegermos uns aos outros. Obrigada. Para quem chegou um bocadinho atrasado, o meu nome é Ana Aroso, sou ginecologista e obstetra. O meu nome é Ana Rosa Costa. E acabamos de ouvir a doutora Ana Rosa Costa, que nos fez esta apresentação em vídeo, porque não tem hipótese de estar hoje presente aqui connosco. Vi também que, entretanto, foram surgindo algumas perguntas e o que nós combinamos, assim, no início desta sessão, foi que as perguntas seriam todas respondidas no final e as perguntas orientadas para esta parte da apresentação da doutora Ana Costa serão respondidas pela doutora Teresa Bombas, que é quem eu vou agora introduzir. A doutora Teresa Bombas também é uma colega de ginecologia e obstetrícia, trabalha no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, na obstetrícia A, e que vai abordar o parto e a amamentação em tempo de Covid, e é evidente que as perguntas também vão ser muitas, mas vamos deixá-las então para a parte final, depois também da terceira apresentação. Olá, doutora Ana e caros colegas de painel, eu penso que toda a gente me está a ouvir. Agradeço à APF este convite e, portanto, eu continuo aqui com as mesmas imagens da nossa colega Ana Rosa Costa e com este mural que foi realizado no Hospital de São João, e quero enviar aqui uma felicitação a todos os colegas e os meus cumprimentos a todos os colegas que trabalham no Norte, que neste momento têm condições muito mais difíceis de exercer a sua profissão do que em outras zonas do país. Portanto, cabe-me a mim falar sobre trabalho e amamentação em tempo de pandemia e, de facto, eu queria deixar aqui uma mensagem que é muito importante, que continua a ser seguro recorrer aos serviços de saúde, quer aos serviços do SNS, quer à medicina privada em tempo de pandemia. Nós já vimos o que é que aconteceu ou o que é que está a acontecer no nosso país, e isso já está publicado relativamente à morte relativas por causas não Covid no nosso país, e de facto o número de mortes aumentaram substancialmente. Em obstetrícia nós vamos tendo as complicações de uma vigilância que ficou diferente.
mas de facto não devemos voltar para trás e continua a ser seguro nascer em meio hospitalar ou quer seja do SNS, quer seja em meio privado. Portanto, assistimos às várias sociedades científicas a fazerem várias publicações que têm sido sucessivamente atualizadas sobre a vigilância da gravidez, a atitude que os profissionais de saúde devem tomar no parto, quer para as mulheres Covid, quer para as mulheres que guardam resultados dos testes. Essas ações têm por retaguarda orientações gerais da Organização Mundial de Saúde e o que é muito importante e que acontece de forma diferente relativamente à questão obstetrícia é que em muitas situações programadas nós podemos fazer um teste, aguardar pelo resultado e atuar de acordo com o resultado desse teste. Em obstetrícia as coisas às vezes precipitam-se e de facto temos que atuar na ausência de resultados de um teste. A Direção-Geral de Saúde em Portugal, com base nestas recomendações internacionais, em março fez as primeiras orientações na gravidez e na vigilância da gravidez e no parto e no apoio ao recém-nascido, atualizou-as em outubro deste ano. E de facto, aquilo que é básico, não é? E aquilo que todos nós profissionais de saúde reconhecemos é que sabemos pouco sobre esta infecção e, portanto, devemos atuar, as nossas decisões devem ter por base a orientação clínica, o bom senso e devem ser adaptadas às condições físicas e aos recursos humanos de cada instituição e às escolhas do casal. Não devemos esquecer isto. De facto, o que nós assistimos atualmente é um SNS que tem condições completamente diferentes, quer assistenciais, quer de trabalho para nós profissionais de saúde, quer a forma como nós prestamos os cuidados às nossas grávidas e aos nossos casais. Era tudo aquilo que nós não queríamos dentro do SNS, é que houvesse uma assimetria na forma como nós prestamos os nossos cuidados, mas de facto trabalhamos em condições completamente diferentes, a pandemia tem características muito diferentes de zona para zona e progressivamente e sucessivamente as nossas orientações devem ser atualizadas. Portanto, em relação a estas recomendações gerais e que todos nós devemos procurar seguir e que são as recomendações da Direção-Geral de Saúde, o que diz, portanto isto tem várias linhas e o que diz de facto é que os hospitais e as unidades hospitalares devem assegurar as condições necessárias para garantir a presença do acompanhante durante o trabalho de parto. Eu antes de falar daquilo que são as condições assistenciais e médicas, eu queria falar sobre esta questão da presença do acompanhante, porque nós somos médicos, trabalhamos em equipas multidisciplinares, aquilo que são condições de segurança e prestação de cuidados de saúde é básico para nós, portanto não vamos deixar de os proteger e de os privilegiar na assistência às nossas grávidas. Aquilo que tem sido a grande preocupação, e felizmente para as mulheres a preocupação não é se estão seguras ou não, mas é que as preocupações que têm, porque isso para elas de facto é um dado adquirido, felizmente. Uma das preocupações é o que é que vai acontecer ao acompanhante, o que é que vai acontecer às suas famílias quando o novo elemento nascer. E isto tem sido a maior das preocupações e aquilo que tem sido mais impactante relativamente à dinâmica das unidades de saúde. Já passámos por várias fases e, mais uma vez aqui, existe alguma assimetria nas unidades de saúde. Existem situações em que só rastreamos a grávida, existem situações em que rastreamos ambos, existem situações em que as grávidas têm acompanhante durante o trabalho de parto e não durante a permanência nas unidades hospitalares e, de facto, isto tem sido objeto de grande stress, porque em Portugal e de acordo com a nossa cultura o nascimento é um acontecimento de toda a família, não é só do casal, não é só da mulher e de facto tem sido difícil. Nós somos um povo com brandos costumes, as pessoas não são muito contestatárias e vinham de uma fase em que ninguém podia estar presente para uma fase em que os acompanhantes já estavam presentes, mas não nos devemos esquecer que devemos
continuar a insistir para que existam condições de segurança para que aquilo que foi uma conquista dos últimos anos não volte para trás. E, portanto, existem regras básicas, que são as regras básicas de conviver em sociedade durante esta pandemia Covid e, portanto, para os locais em que atualmente todas as mulheres que entram numa unidade de saúde para ter o seu filho são testadas, como a doutora Ana Rosa já vos disse. Os companheiros umas vezes são e outras não, depende da instituição em causa, mas de qualquer maneira existem regras básicas para a permanência dos acompanhantes durante o trabalho de parto, que é o uso de máscara, não deve haver troca de acompanhantes, devem cumprir as regras de higienização das mãos, um certo distanciamento físico, devem ter uma bata protetora, e devem, obviamente, evitar o contacto com os outros utentes internados. Portanto, desde logo isso coloca-nos aqui muitas dificuldades, porque infelizmente na maior parte das unidades do Serviço Nacional de Saúde nós não temos quartos individuais para as puérperas, temos quartos que são partilhados com outras utentes e isso cria algumas dificuldades e em muitas unidades faz com que, de facto, os acompanhantes estejam presentes no trabalho de parto e não durante a permanência da parturiente nos restantes dias de internamento. Obviamente que é fundamental, e apesar das coisas mudarem de dia para dia, mas é fundamental que durante o aconselhamento pré-natal, durante as consultas, haja, portanto, a grávida deva ser informada das condições em que a instituição em que vai ter o seu filho está a funcionar e isso deve ser discutido durante o acompanhamento pré-natal. É muito importante também de que, de facto, nós devemos, a questão de fazer teste ou não fazer teste, atualmente nós estamos a fazer teste de toda a gente, mas o facto de ter um teste negativo não significa que não possa haver algum risco. Portanto, a mulher pode ter um teste negativo e não exclui definitivamente a sua possibilidade de infecção, daí a mulher, apesar de ter sido rastreada, ter um teste negativo, deve manter a sua máscara durante todo o tempo em que está em trabalho de parto, incluindo durante os esforços expulsivos e deve, durante o período de internamento, manter regras de distanciamento e de higienização. Portanto, nós nesta fase lidamos com vários cenários. Nós temos uma grávida que entra na nossa instituição para ter o seu bebê. De facto, um dos panoramas é a grávida não tem sintomas e o teste é negativo. A grávida não tem sintomas, mas ainda não temos resultado de teste. A grávida tem sintomas e, portanto, tem suspeitas ou porque teve um contacto temos um teste positivo, mas a mulher não tem qualquer tipo de sintomas e depois temos, em última instância, a mulher que tem o teste positivo e que tem sintomas. E nós temos que estar preparados para todas estas situações. Portanto, numa mulher que não tem qualquer suspeita e que tem um teste negativo, portanto entrou, atualmente nós estamos numa fase muitíssimo melhor, por exemplo no meu hospital nós temos o resultado dos testes em menos de 1 hora, portanto a utente entra, mesmo que seja quase em período expulsivo, temos algum tempo para ter o resultado do seu teste e portanto espera por resultado do teste numa enfermaria tampão. E de facto, se o teste é negativo, as recomendações de orientação do trabalho de parto seguem as recomendações gerais, todos nós obstetras conhecemos em relação aos trabalhos de parto. A situação mais difícil, de facto, são as utentes que não têm suspeita, mas que chegaram e ainda não temos o resultado do teste e temos que atuar para prestar os nossos cuidados. E aí, de facto, o que devemos fazer é atuar com todas as condições de segurança, considerando como se essa utente fosse com um teste positivo. Portanto, devemos usar equipamentos de proteção individual, devemos implementar todas as manobras facilitadoras, obviamente de apoio da dor, realização de epidural, portanto, aquilo que são os nossos gestos médicos devem ser garantidos como são garantidos em qualquer outras grávidas, mas devemos ter regras de proteção individual relativamente a essa grávida que não tem resultado do teste.
Noutras situações, são as grávidas que nós sabemos que são positivas, que são assintomáticas, portanto foram rastreadas, esperaram na enfermaria tampão, o resultado do teste vem positivo. Existem hospitais como no meu, em que, por exemplo, as mulheres com teste positivo são orientadas para unidades especiais ou para enfermarias especiais, onde estão garantidas as condições assistenciais de proteção à equipa de saúde. E, portanto, temos circuitos completamente independentes. Neste caso, o que nós devemos fazer, de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde e de acordo com as recomendações internacionais, toda a equipa que envolve ou que potencialmente vai estar envolvida na assistência a essa grávida, isso implica obstetras, a equipa de enfermagem da sala de partos, neonatologistas e anestesistas, devem ser informados que aquela utente está no nosso serviço. Devemos estar atentas a algumas particularidades, mesmo nas mulheres assintomáticas, de facto, sem sintomas clínicos de Covid, analiticamente podem ter uma certa trombopenia e por isso devem ser realizados um hemograma na admissão. E, obviamente, se a utente estiver clinicamente estável, a via de parto deve-se reger por critérios exclusivamente obstétricos. E o controle da dor deve seguir as mesmas recomendações do que para as outras grávidas. Aliás, precocemente deve-se promover uma análise epidural para, no caso de haver uma situação em que se precipite a necessidade de uma intervenção cirúrgica, aquela grávida poder fazer a sua cirurgia sobre uma técnica locorregional para evitar o maior risco de contágio da equipa médica, da equipa de saúde, aliás, o que, por exemplo, com uma anestesia geral, o risco é muito maior do que uma técnica locorregional. Durante toda a permanência da utente na sala de partos ou no bloco operatório, obviamente deve estar protegida com uma máscara e todos os profissionais de saúde devem ter equipamentos de proteção individual e, se possível, a sala deve ser uma sala com uma pressão negativa. No caso de uma grávida com teste positivo, mas de facto a grávida estar sintomática, aí obviamente a equipa deve ser na mesma informada, claro. Portanto, a via de parto pode ser modificada por necessidades exclusivas relacionadas com a situação materna. E, obviamente, também o parto ou a cesariana deve ocorrer numa sala com uma pressão negativa. Em última instância, em mulheres em que o parto vaginal possa ser preconizado, podemos usar técnicas podemos realizar um parto instrumentado numa situação de maior dificuldade respiratória para proteger a saúde materna. Em relação à questão recém-nascida, eu não sou pediatra, mas de facto somos nós que estamos presentes aqui no primeiro momento em que o bebê nasce. O pediatra também está connosco, mas não diretamente a prestar cuidados. Felizmente aqui também já avançámos muito. Numa primeira fase, nas mães suspeitas ou que aguardavam testes, os recém-nascidos eram separados das mães até ter os resultados dos testes. Isto foi uma coisa dramática, porque às vezes os resultados dos testes demoravam mais de 24 horas. Atualmente as coisas já não são assim e, de facto, mesmo nas situações de mães suspeitas, a aguardar teste ou mães positivas, não é necessário afastar o bebê da mãe. O bebê pode manter contacto com a mãe desde que ela seja informada de tudo aquilo que são práticas básicas de proteção à transmissão. Portanto, a mãe pode estar com o seu filho, desde que ele esteja num berço relativamente afastado. Quando ela pega no bebê, esteja sempre de máscara, faça a sua higiene das mãos para evitar, de facto, a infecção. Portanto, aquela situação que todos nós vivemos e que era dramática, do afastamento das mães dos recém-nascidos, às vezes até para unidades separadas, como acontecia no meu hospital, que temos polos diferentes e de facto a mãe ficava num polo e o recém-nascido ia para outro polo, sem visita de qualquer dos progenitores. Essa situação felizmente está completamente abandonada. Portanto, e só para esclarecer,
de facto, o recém-nascido fica junto da mãe, a menos que, de facto, a mãe manifeste um desejo contrário ou esteja numa situação médica que não permita que o recém-nascido esteja junto de si. Isto inclui também todas as outras práticas que sejam o contacto pele a pele e, portanto, tudo isso não tem que ser necessariamente modificado pela presença da pandemia, desde que sejam respeitados os cuidados básicos de proteção. Outra questão que tem levantado aqui muitas dúvidas era em relação à questão amamentação. Devem as mulheres amamentar, as mulheres positivas, as mulheres que não têm teste, as mulheres que estão doentes, portanto, o que é que se deve fazer? Nós não temos ainda muito conhecimento sobre esta questão da amamentação, de facto não parece haver evidência científica da transmissão do vírus através do aleitamento materno, dos vários estudos e das várias recolhas que foram feitos, de vários estudos publicados e atualmente, e para resumir, de facto a maior parte das sociedades internacionais preconizam que desde que a mãe o queira e que tenha condições de saúde para tal, a mãe pode amamentar o seu bebê. Em algumas sociedades científicas promovem primeiro a extração do leite através de uma bomba de sucção e depois a administração do leite com biberon, mas pode ser a mãe a administrar o leite desde que esteja devidamente protegida com máscara. Atualmente a maior parte das sociedades científicas que preconizam a amamentação direta, mesmo nas mulheres com doença, desde que estejam devidamente protegidos com uma máscara e que a sua situação de saúde não o impeça. Portanto, relativamente à questão parto e amamentação, é isto que eu tinha para vos dizer, mas sobretudo informem os vossos utentes de que é seguro recorrer aos serviços de saúde durante o tempo de pandemia, quer para as consultas pré-natais, quer para a gravidez, quer para a revisão puerperal. Muito obrigado e, portanto, depois no final tenho todo o gosto em participar na discussão. Doutora Ana. Obrigada, doutora Teresa Bombas, muito esclarecedor e parece que alguns dos direitos perdidos estão a ser outra vez recuperados, digamos assim, embora me parece que haja várias assimetrias ao longo do país. E penso que será talvez essa situação de assimetria que poderá causar alguns problemas psicológicos. E para isso, melhor que ninguém, a doutora Maria de Jesus, que é uma psicóloga clínica do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Centro e do Polo da MAC, terá de facto alguma experiência para partilhar connosco. Vamos lá? Está, sim, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui a tentar, ainda não saiu aqui a tela da doutora Teresa, eu não sei se em simultâneo posso compartilhar. Vamos tirar e aguardar que entrem o próximo grupo de slides. Ok. Começo por agradecer o convite da APF para estar aqui presente convosco hoje e realmente este tema é altamente fragilizante e desequilibrador. Realmente tempo de pandemia desequilibra e fragiliza todos, quer do lado dos utentes, quer do lado dos profissionais, não é? E portanto vivemos tempo de grande fragilidade e vulnerabilidade e é um bocadinho sobre isto que eu quero falar convosco. Ainda não consegui. Consigo tirar a minha tela. Pois é, não sei, talvez agora eu já consiga a minha. Já está, penso. Ok. E já temos aqui a minha tela. Ok. Portanto, a minha apresentação terá a ver com gravidez e parto em tempo de Covid-19, exigências psicológicas. E as exigências psicológicas que eu considerei para conversar um pouco convosco são as exigências psicológicas dos dois lados. Do lado dos utentes, grávidas e acompanhantes e famílias, e as exigências psicológicas a que também nós, profissionais de saúde, estamos sujeitos nesta fase, na relação connosco próprios e com os nossos utentes.
E realmente este primeiro slide aponta precisamente para essa questão. Se estamos a viver uma fase de grandes exigências adaptativas face aos constrangimentos que a pandemia nos trouxe, essas exigências adaptativas implicam, obviamente, exigências psicológicas e temos então o nosso funcionamento emocional a ser posto à prova. E estas exigências adaptativas são, portanto, quer às mulheres e aos homens grávidos, como eu aqui lhes chamo, quer aos profissionais de saúde. E porquê? Porque todos nós nos estamos a ajustar a esta fase em que predomina o medo da doença, em que predomina uma mudança de comportamentos inerentes à própria doença, mudança nas relações interpessoais, que estão transformadas, e neste caso concreto, em relação à gravidez e à parentalidade, uma grande exigência adaptativa relativamente à alteração de projetos e à mudança de práticas em torno da gravidez e do parto. Todos nós nos últimos anos vivemos um tempo, estas últimas décadas foram um tempo de grande transformação no conceito de parentalidade e vivemos de facto momentos socio-históricos em que a gravidez deixou de ser um assunto de mulheres e vivido pela mulher unicamente e passou a ser essencialmente um assunto de casal. E homem e mulher passaram a viver toda esta experiência de uma forma conjunta e de uma forma partilhada. Consultas, ecografias, cursos de preparação para o parto, partos, enfim, tudo isto foi vivido de uma forma muito partilhada nestes últimos anos e mais do que isso fez-se apanágio de que esta seria a forma ideal de viver uma parentalidade, seria a forma saudável de viver a parentalidade e que se isto fosse vivido desta forma, quereria dizer que a mulher e o homem teriam uma relação conjugal bastante gratificante e saudável e que este projeto de parentalidade seria consistente e teríamos aqui uma vivência de mãe e de pai próximos do seu bebê que iria ter com certeza todo o amor e toda a saúde mental possível. Portanto, este conceito é aquele que se vem desenvolvendo nos últimos anos. E neste momento a realidade impôs-nos precisamente o contrário. Tudo aquilo que era partilhado passou a ser tendencialmente vivido individualmente. E, portanto, esta doença, esta pandemia, desafiou-nos aqui a uma capacidade gigantesca de transformar tudo aquilo que foram os últimos anos de construção de projeto e de sonho para a vivência da parentalidade. E então, estando nós nesta fase tão grande de exigência psicológica, precisamos aqui, fundamentalmente, de nos debruçar sobre 4 conceitos que eu acho que são, enfim, o pano de fundo para que nós possamos viver melhor, com mais harmonia e com mais bem-estar, esta nova fase. Começava por vos falar das exigências psicológicas para as mulheres e para os homens grávidos. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui duas grandes fases, 2 grandes momentos, desculpem, que são 2 grandes desafios adaptativos. Por um lado, temos a gravidez, o parto e o puerpério, que só por si são desafios adaptativos para a mulher e para o homem, para o casal. E temos a vivência da pandemia Covid-19, que é um outro grande desafio adaptativo. Esta soma de 2 desafios gigantescos, obviamente que nos levam a um super desafio, como eu lhe chamei. Estas medidas de segurança que nos foram sugeridas, impostas e que nós sabemos que são essenciais para a saúde de todos, alteram realmente as expectativas habituais que criámos nas últimas décadas na área da gravidez e da parentalidade. E, portanto, vamos ter que reajustar os nossos sonhos e as nossas expectativas. Então, temos aqui um momento, uma fase em que, se por um lado temos que cumprir a vigilância da gravidez, as instruções para a pandemia, portanto tudo aquilo que são os cuidados médicos e as adaptações de vivência médica e até familiar de todo este processo pandémico, não podemos deixar de continuar a estar atentos ao que isto tudo desencadeia ao nível emocional. Estamos a ser, essencialmente, os nossos utentes, não é? Altamente contrariados, altamente frustrados e altamente assustados com todo este processo. Daí que
todo o nosso trabalho deverá ser de maneira a que lhes permitamos que os pensamentos e os sentimentos negativos desta fase não anulem os positivos, que são esperar um bebê e o encontro com esse bebê. Estas 4 palavrinhas que eu encontrei e que já vos falei atrás, que considero fundamentais para se vivenciar bem este processo, são o compreender, aceitar, confiar e criar. Eu escrevi isto várias vezes ao longo da apresentação, de forma a que nós introjetemos isto para todos nós, para no nosso dia-a-dia irmos conseguindo viver, quer enquanto cidadãos, quer enquanto profissionais. Este compreender, aceitar, confiar e criar terá, de certeza, um enquadramento e um equilíbrio que permitirá uma vivência de amor igualmente sólida e igualmente harmoniosa. Então, o que é que nós temos que compreender? O que é que nós temos que fazer com que os nossos utentes compreendam? Que é fundamental compreender a doença e aceitar as normas que os profissionais de saúde apresentam. Que é fundamental compreender que a ligação afetiva ao bebê está dentro dos pais. Não é nem maior nem menor pelas restrições da pandemia. Isto é fundamental que os nossos casais interiorizem e possam ser ajustados relativamente à forma como estão nesta fase. É fundamental compreender que não são os comportamentos ditados por cada época que definem os sentimentos, os afetos e as qualidades relacionais. É fundamental compreender que o amor que o casal sente um pelo outro e pelo bebê, seja in utero ou já nascido, se existe, irá permanecer e que ambos vão poder reajustar a sua expressão. O que vivemos é uma fase que muda comportamentos, mas que não tem que mudar afetos. O bebê vai sentindo o amor dos pais, hoje, amanhã, depois da manhã, num processo de continuidade da relação que permitirá reparar alguns afastamentos, isto porque o amor permite a criatividade. Neste momento e nesta fase de compreensão, se aparecerem algumas dificuldades, obviamente, nesta interiorização e nesta compreensão, lá estamos nós psicólogos para poder ajudar a movimentar e a recuperar algumas estratégias adaptativas e mecanismos de defesa favoráveis a um melhor vivenciar deste processo. E o que é que importa aceitar? Importa aceitar as mudanças em relação àquilo que foi sonhado. Sonhámos e imaginámos ao longo de anos que a nossa gravidez e o nosso parto e a chegada do nosso bebê ia de ser de outra forma, mas a situação atual diz-nos que não pode ser dessa forma e nós temos que o aceitar. Temos que o aceitar, mas não temos que o aceitar passivamente, obviamente. É normal que estejamos tristes, zangados, revoltados, contrariados, faz parte desse processo de aceitação. É fundamental dar espaço à expressão desta tristeza e desta zanga para que progressivamente se vá aceitando esta nova realidade. Aceitar esta nova realidade externa que não terá que traduzir-se numa nova realidade interna. É sempre fundamental não perder o foco. E o foco é o encontro com o bebê que irá acontecer na mesma em segurança. Então, e a confiança? O que é isto da confiança? Bom, nós sabemos que a confiança é qualquer coisa que é básica na nossa estrutura de personalidade e que nós sabemos que está em nós desde cedo ou não está em nós desde cedo. Mas há na realidade uma parte de confiança que nós podemos treinar no nosso dia-a-dia, quer com algumas dicas que vamos apanhando aqui e ali, como por exemplo agora, quer em trabalho psicoterapêutico associado a este momento que pode ser realmente um grande ponto de trabalhar a confiança e a autoconfiança. Mas para trabalhar esta confiança nesta fase e treiná-la um pouco, podemos sempre sugerir e pensar que se nos recordarmos e se refletirmos sobre aquilo que são os nossos objetos de amor e aqueles que nos amam a nós, se nós formos pensando e conseguindo perspectivar os sítios que gostamos e zonas prazenteiras que fomos tendo ao longo da nossa vida e as que imaginamos que ainda vamos ter ao longo da nossa vida, a nossa confiança vai aumentando devagarinho. Há alguns movimentos aqui que também são alguns truques que podemos ajudar a integrar para ajudar neste processo. São
por exemplo, o desenvolver da meditação, o desenvolver a imaginação, a composição de algo que seja criativo, como pintar, tricotar, jardinar, enfim, tudo isto que são tarefas de prazer e de gratificação vão aumentar a confiança, vão tornar o nosso dia-a-dia mais desfocado da temática perigosa e temerosa da pandemia e aumentar a nossa forma de lidar com aquilo que são as nossas contrariedades e as nossas frustrações. Quando falamos aqui de confiança, falamos de confiança no próprio, em nós próprios, e de confiança nos profissionais que vão cuidar de nós. Então, e o que é este criar? Criar é aqui um outro momento extremamente importante para vivermos melhor todo este processo. Criar é todo este processo que nós estamos a viver neste momento, se ele é um processo de amor e de afeto. A gravidez e o ser pais é um tempo de mimar, de transmitir carinho e amor um pelo outro e pelo bebê que aí vem. Podemos sempre reinventar a forma de o fazer. Se neste momento não podemos fazê-lo de uma determinada maneira, sejamos criativos no sentido de o poder transformar. Um casal, conjugal e parental, pode, em conjunto ou não, individualmente, construir, ajustar e ser criativo nos novos procedimentos de segurança, ainda grávidos e depois da chegada do bebê. E aqui nesta fase, eu acho que é importante não esquecermos de pensar na comunicação entre os elementos do casal. É sempre fundamental a comunicação, mas ela é ainda mais importante em situações de crise. Importa partilhar alegrias, medos, inseguranças e conquistas. Importa valorizarem-se mutuamente sempre que superado um pequeno desconforto. E, se necessário, reinventar a comunicação. Exemplo, quando a grávida está internada numa maternidade e não tem visitas, por exemplo, num serviço de grávidas, pode sempre reinventar a forma de comunicar, quer porque agora os meios a técnica nos permite, através das videochamadas, dos WhatsApps, etc. Mas estava a pensar no outro dia que um casal, uma grávida que eu acompanhava, me dizia que todos os dias, a uma determinada hora, ela tinha a cama perto da janela, tinha esse privilégio, o marido passava pela rua, pelo passeio, e estava um bocadinho a fazer uma telechamada, mas que também era visualizada porque ele estava na rua e podia vê-la, e ela podia ver a roupa que ele trazia vestida, e ele podia ir mostrando as coisinhas que estava a comprar para o bebê. Enfim, reinventar a comunicação. Mas sempre com este contexto fundamental. A saúde psicológica é muito importante. É preciso realizar atividades que tranquilizem e deem prazer. O bem-estar é fundamental. E como é que o podemos fazer diferente? Criar. Esta é a palavra-chave. No vivenciar da gravidez, por exemplo, sentir o bebê, falar e cantar para o bebê, quer a mulher, quer o homem. É qualquer coisa que permita a aproximação e, por exemplo, quando a mulher estiver internada, pode ter vídeos ou pode ter áudios da voz do pai que durante o internamento vai partilhando com o seu bebê ou vai encostando à sua barriga se ainda estiver grávida. Volto a falar do compreender, aceitar, confiar, criar num contexto que nos leva à possibilidade de viver com amor esta fase. Então, e quando é que entra aqui a ajuda psicológica? Bem, ela entrará sempre que haja dúvidas e inseguranças emocionais, pode ser necessário falar com um psicólogo. Às vezes basta partilhar com um profissional da área, reforçando sempre que as pessoas não estão sozinhas e que há profissionais não só da saúde física, mas também da saúde psicológica que estão lá para ajudar. Deve-se obrigatoriamente falar com um psicólogo, portanto ali é sempre que haja dúvidas, aqui é obrigatório que falemos com um psicólogo quando se verificam alterações emocionais mais graves que já condicionam o equilíbrio do dia-a-dia e a manutenção do autocuidado para a mulher e para o homem, que interferem na harmonia relacional e, obviamente, sempre que haja impacto de tudo isto na relação com o bebê. E muita atenção aqui a uma mulher à puérpera pelo eventual risco acrescido de depressão pós-parto, risco agravado pela vivência desta fase. Então, e as exigências psicológicas para os profissionais de saúde? Bem, é que nós também estamos sujeitos a elas. Voltamos a ter esta imagem. Compreender, aceitar, confiar e criar. Isto é igual para todos nós.
Só aqui passar um bocadinho em passant algumas dificuldades e exigências que nós estamos a viver todos neste momento, o medo da infecção, o medo de ser um veículo de infecção para os familiares, a sensação de insegurança no trabalho, a culpa pela dificuldade em conciliar papel profissional e familiar, exaustão, sobrecarga emocional, dificuldade em gerir mal-estar psicológico, pressão de tempo, dilemas éticos, necessidade de gerir falhas de comunicação e estigma e discriminação social porque se está a trabalhar com esta população. Isto são alguns dos elementos que param também à nossa volta e que obviamente que nos deixam também em situação crítica e de grande exigência emocional. Temos alguns desafios enquanto profissionais de saúde. Um deles, eu chamei-lhe aqui o desafio 1, é fundamental que nós próprios clarifiquemos e reajustemos a nossa forma de conceber e flexibilizar o sucesso parental, porque para sermos consistentes na forma como vamos cuidar e comunicar com as mulheres nesta situação em que somos realmente tão importantes. Temos que os ajudar a desidealizar aquela imagem de família perfeita, naquele quadro perfeito do tempo pré-pandemia. Também para nós é importante integrar a ideia de que estes procedimentos deverão ser temporários, que também teremos um esforço adaptativo, porque estamos contrariados ou também estamos ambivalentes e também temos o dever de tranquilizar e apaziguar as mulheres elas próprias contrariadas, mas também temos nós próprios que nos apaziguar. Portanto, o desafio é aqui a gestão do outro e a gestão de nós próprios. E na prática, o que é que nós temos que fazer? Temos que estar disponíveis para cuidar. Tenha a mulher o vírus ou não tenha. Ter cuidado com a estigmatização. Importa dar muita atenção, redobrar a atenção empática à grávida e à puérpera, porque nesta fase somos uma referência de apoio e de segurança com quem eles mais contam, seja nas consultas, que às vezes até são não presenciais, nos exames médicos, no parto, no internamento em que muitas vezes estão sozinhas. Temos que ajudar e securizar a compreensão desta fase, valorizando o seu materno, precisamente porque estão a ser capazes de se protegerem a si e ao seu bebê. E devemos reforçar, tantas vezes quanto necessário, a ideia de que a ligação afetiva ao bebê está dentro dela, como estava antes da pandemia. Não é mais nem menos se amamentar ou não, não é mais nem menos se houver pouco ou nenhum toque. O desafio é ajudá-las a reinventar a expressão desse afeto, sabendo que mais tarde irão encontrar um novo equilíbrio. Importa transmitir informação e diretrizes de modo claro e conciso, de modo a que a grávida se sinta segura e perceba o porquê de todos os procedimentos. Importa estar atenta às características psicológicas das grávidas e sempre que parecer necessário encaminhar ao psicólogo. Importa facilitar, sugerir, agilizar procedimentos para que a mulher consiga estar mais acompanhada com recurso às novas tecnologias, ajudar a telefonar, a fazer videochamadas com ou sem bebê, ajudar a ir à janela dizer adeus, dar ideias, sugerir pistas. Mas não nos podemos esquecer que somos profissionais em crise também e em risco psicológico. Respeitemos o nosso ritmo. Reconheçamos as nossas dificuldades, recorramos aos colegas e à família e também peçamos ajuda psicológica sempre que necessário. Dicas para todos nós, para melhor gerir a ansiedade. Falar com alguém em quem confia, partilhar, isto são dicas muito simples e muito básicas, mas que nunca é demais fazer refresh. Partilhar pensamentos e sentimentos com familiar e amigo, focar em ações que consegue controlar. Quando se sente mais ansiedade, respire fundo, faça exercícios de relaxamento, planeie refeições, organize secretárias e gavetas, faça atividades físicas, distraia-se, pinte, cozinhe, veja séries, está em isolamento. As atividades repetitivas podem ajudar a relaxar, concentrar em algo diferente, escrever, pôr pensamentos e sentimentos em papel, mas peça ajuda se necessário. Os psicólogos têm um conjunto de ferramentas e de intervenções que podem ser facilitadoras para lidar com a ansiedade e conseguir lidar melhor com a ansiedade e com o encontrar de novos recursos e de novas ferramentas nesta fase. Mais dicas para mulheres e homens grávidos, as compras online, as consultas online, as reuniões e as refeições de amigos familiares online.
e mais específicas. Gravar áudios de voz do pai, a falar, a cantar, por exemplo, para usar no parto quando ele não pode estar, fazer vídeos das imagens do ecógrafo quando o pai não esteve na ecografia para depois mostrar ao pai, escrever carta ao bebê a contar o que se passou, isto é verdade para a mulher e para o homem. E deixo-vos alguns documentos desenvolvidos pela Ordem dos Psicólogos que eu acho que são muito importantes para todos nós podermos consultar. Eu penso que vocês vão ter acesso a esta apresentação, mas a Ordem dos Psicólogos tem desenvolvido desde o início da pandemia uma série de documentos para vários grupos de pessoas, de ordem mais profissional ou de ordem mais para os cidadãos, e que eu acho que era importante que consultassem e vissem. Basta consultar a página da Ordem dos Psicólogos Portugueses e encontrarão lá imensa documentação que pode ser uma base importante para nos acalmarmos e para ter ferramentas para melhor lidar com esta situação. E pronto, muito obrigada pela vossa atenção e espero não ter sido muito chata. Estamos dentro do horário, cumpriram muito bem. Gostei imenso desta apresentação que falou em nós, que às vezes também somos um bocadinho esquecidos no meio disto tudo. E de facto esta coisa que pareceu fácil, é só criar, é só estar lá, é só ter aqui um bocadinho de disponibilidade para tudo se resolver. Gostei muito das vossas comunicações, da partilha destes últimos dados, muito recentes que apresentaram e que, portanto, seria excelente que de facto fosse usado em todos os hospitais, porque a mim que me preocupa um bocadinho mais nesta fase é a tal assimetria de uns estarem a fazer isto e outros estarem a fazer completamente diferentes e as mulheres sentirem que de facto são um bocadinho joguete de algumas normas que não serão as normas nacionais. Mas nós temos algumas perguntas e eu também queria muito agradecer à equipa da formação da APF que está por trás de tudo para nos deixar conversar aqui. Eu vou simplesmente ver se consigo chegar aqui às perguntas, tenho isto tudo abaixo, e fazer aqui uma pergunta que vem de um anónimo. Tem sentido as grávidas mais ansiosas e deprimidas com a vivência da gravidez em plena pandemia? Tem sentido isto? Teresa? Eu acho que, sobretudo, não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir? Estamos. Não, é fundamental esta informação que a Maria de Jesus deu e que de facto existem meios disponíveis para apoiar as pessoas dentro das suas dificuldades. O que eu acho que tem acontecido não é bem durante só a gravidez, é transversal ao isolamento. Nós culturalmente não somos um povo para viver isolado, precisamos de comunicar, precisamos de expressão, precisamos de nos tocar, precisamos dar abraços e beijos e o facto de estar isolado tem aumentado um pouco a ansiedade e algumas perturbações do humor. Eu tenho verificado isso nas grávidas menos, porque apesar de tudo tem um apoio familiar e tem aqui outras formas de comunicação. Tem mais ansiedade sobre aquilo que vão encontrar ou a forma como é que o bebê vai nascer e o que é que está a acontecer nas unidades de saúde. Mas, por exemplo, na população jovem, que neste momento está mais inibida de sair e que fica muito mais em casa, as perturbações de ansiedade eu acho que tem-se verificado mais. E as consultas de planeamento aqui são também uma oportunidade de aconselhamento e também de orientação para apoio. É o que eu noto. Em relação à gravidez, acho que a questão aqui da ansiedade, muitas mulheres questionam-se sobre se esta pandemia que nós estamos a viver vai aumentar o risco de terem uma depressão pós-parto. Isso tem sido um receio delas. Até aqui não se falava muito de depressão pós-parto, agora passou-se a falar muito de saúde mental e esse receio vai. Cabe-nos a nós também desmontar tudo isto, quer dizer, é natural haver uma certa instabilidade emocional no pós-parto e isso é conhecido como fase blues e é vivido pela maior parte das mulheres. O prolongar disso é que não é normal e de facto uma minoria das mulheres pode ter uma depressão pós-parto,
não necessariamente causada pelo ambiente de pandemia. Eu penso que em famílias em que as coisas do ponto de vista da saúde da família não está agravada, a pandemia só por si não tem condicionado muito. Mas de facto as pessoas passaram, as grávidas e os casais passaram mais a falar sobre a questão da saúde mental. Outro aspecto que eu também acho que é muito importante, as relações de vinculação estabelecem-se ao longo da nossa vida, não necessariamente naquele momento que é o nascimento. Portanto, se o pai não estiver presente ou não estiver presente da forma como a mulher imaginou, não é necessariamente que a relação de vinculação dele com o filho não se vai estabelecer da mesma maneira. Eu acho que cabe-nos a nós também essa conversa durante a assistência pré-natal. Mas há mais queixas, por exemplo, destes maridos que se podem sentir um bocadinho excluídos destas consultas, têm tido mais procura, doutora Maria Jesus? Tem havido principalmente queixas dos homens relativamente a esta questão. Sim. Os homens têm queixado muito por estar excluídos do processo. Alguns homens sentem mesmo que, enfim, a gravidez não está a passar por eles. Mas onde eu noto realmente que a situação é vivida com mais sofrimento e que de facto a pandemia e o afastamento a que o casal pode estar sujeito durante as consultas, as ecografias, etc., tem a ver com uma situação muito específica, que são os insucessos de gravidez ou as interrupções médicas de gravidez, em que a mulher passa por todo um processo de diagnóstico e procedimentos sequenciais sozinha, e quer a mulher se sente muito mais sozinha em todo o processo de luto e de perda, quer o homem se sente excluído deste processo que para ele também era importante ser vivido com a mulher. Portanto, e aqui já não há, como no caso das gravidezes de sucesso, a possibilidade de reparação posterior, porque toda a vivência daquele processo é circunscrita ao tempo da gravidez e do parto. E, portanto, aqui há realmente um peso muito importante. Eu tenho alertado no local, na maternidade onde trabalho, tenho alertado um bocadinho no sentido de sermos mais facilitadores da presença do pai em alguns destes procedimentos, porque de facto eu penso que aqui poderá mesmo haver alguma patologia no desenvolvimento do processo de luto em alguns casos. Okay. Relativamente à questão mais geral das grávidas ansiosas ou deprimidas, eu gostava de dizer aqui que um dos grandes fatores de risco para a depressão pós-parto é a depressão prévia. Portanto, se as mulheres tiverem, antes da gravidez e antes da pandemia, antecedentes de fragilidade emocional, ou na linha da depressão ou na linha da ansiedade, é natural que todo este processo lhes traga um acréscimo desta zona mais psicopatológica. Portanto, eu diria que para os grupos de risco, isto poderá realmente ser um risco de agravamento de quadros anteriores. Nas outras situações, eu penso que será um stress muito situacional, não é? Que acaba por estar em cima e reativo à situação presente, mas na qual nós podemos realmente ter um papel muito importante. Como dizia a doutora Teresa muito bem, enquanto médicos, enfermeiros, etc., fazerem muito esta sensibilização para a mudança de paradigma que vivemos atualmente relativamente à presença do pai neste processo e desidealizarmos um bocadinho esta vivência, não é? Esta idealização de qualidade materna e paterna, e aí temos um papel extremamente importante. E pronto, e penso que será uma reação muito mais situacional. Vamos continuar com as perguntas. Tenho aqui uma que também se prende mais ou menos por isso, será que os cursos de preparação para o parto devem ser feitos online, presenciais? O que achas, Teresa? Eu acho que os cursos de preparação para o parto podem ser feitos online, como estamos a fazer estas reuniões online, devem ser adaptados e podem ser perfeitamente feitos online, até em grupos mais pequenos. Outra coisa que eu também gostava de falar ainda relativamente àquilo que a Maria de Jesus disse,
Por exemplo, esta questão da não presença dos acompanhantes são recomendações e não são vinculativas, devem ser adaptativas em relação às circunstâncias. Tem sido mais difícil para nós, profissionais de saúde, adaptar essas circunstâncias, mas de facto nós temos que o fazer. As mulheres que têm uma perda devem ser permitido que o seu companheiro entre no nosso gabinete, as notícias más, as dificuldades de comunicação por línguas diferentes. Portanto, há várias circunstâncias em que nós devemos ser sensíveis e aceitar que o companheiro possa estar presente. Isso também tem sido uma curva de aprendizagem para nós. Em condições ideais de segurança, nós não tínhamos que ter receio e nós sabemos que não trabalhamos assim. Mas de facto temos que lutar para que as condições de segurança sejam criadas para poder criar estas exceções. Nós tínhamos aqui outra questão, diz Ana. Não, era que aqui havia de facto uma pergunta se os profissionais de saúde corriam assim tantos riscos que deviam todos passar as consultas para teletrabalho ou se de facto deveríamos manter um atendimento presencial aos doentes, não é? Acho que nós temos que ter a noção do que é que significa teletrabalho. A maior parte de nós em SNS, eu estou aqui, por exemplo, no hospital e estou a usar os meus dados móveis porque o computador do meu hospital não tem câmara. Portanto, teletrabalho não é pegar num telefone e falar com a pessoa do outro lado sem a ver e dizer, então, está boa, ouça-me. Não, as coisas não são assim, existem regras para o teletrabalho e o nosso SNS não está adaptado àquilo que é o teletrabalho, pelo menos naquilo que é aquilo que eu conheço e de outros colegas com quem tenho contactado. Portanto, uma coisa é nós contactarmos alguém por telefone, para dar uns resultados de uns exames ou termos uma linha de atendimento, por exemplo, no meu hospital nós tivemos uma linha de atendimento na época Covid, em que estávamos em confinamento. E foi tão curioso, porque a maior parte das questões não tinham nada a ver com a infecção Covid e tinham a ver com outras questões relacionadas com a vigilância da gravidez e, portanto, aquilo foi uma ótima forma de nós percebermos que existe necessidade de linhas de apoio. Linhas de apoio que são linhas de informação também, porque os serviços de saúde também estão distantes das pessoas. E nestas alturas em que as mulheres estão grávidas, de facto existem dúvidas que às vezes não parecem, que não são relacionadas com doença e que para nós profissionais de saúde parecem que não são importantes, mas para elas que são, de facto, são urgentes. E portanto nós também temos aqui uma linha de aprendizagem, vamos andando à medida que as coisas vão evoluindo. Havia aqui uma questão também que era se as grávidas profissionais de saúde se deviam manter nos seus locais de trabalho ou não. Eu acho que as grávidas profissionais de saúde são como as outras grávidas, desde que estejam reunidas as condições de segurança no seu local de trabalho, podem manter a sua atividade profissional se se sentirem tranquilas e seguras com isso, que isso também é muito importante, que é para não terem depois circuitos, mantêm-se em trabalho, mas têm circuitos de evitamento assistenciais aos utentes e isso é altamente prejudicial. Portanto, é importante que as condições de segurança estejam reunidas para ambos. A outra questão que havia, que eu por acaso já... Os acompanhantes no serviço de urgência, por exemplo, serem ou não autorizados, mas isso é tão variável de hospital para hospital, das condições que existem, da causa da urgência. Pois. Então não é tanto uma opinião, não é? A opinião acho que é unânime de que reunidas as condições, claro que sim. E não é só nos nossos serviços de urgência, em todos os serviços. Exato. Não é? Sozinha, às vezes é preciso estar do outro lado para perceber o quanto isso é penoso. O que é que aconteceu aos nossos serviços de obstetrícia? Os nossos serviços de obstetrícia, muitos deles já tinham condições assistenciais muito difíceis, em que já era difícil só para vermos uma grávida, quanto mais vermos o acompanhante. Portanto, tudo isso que agora, com a criação de circuitos separados, portanto aquilo que era um espaço físico, já não era um espaço físico com boas condições assistenciais, neste momento tornou-se muito mais difícil, mas sempre possível e se a situação for necessário, eu acho que o acompanhante deve estar presente e pode entrar e também, porque não, nós sairmos do nosso espaço e virmos cá fora. Conversarmos com o casal e explicar o que é que aconteceu ou o que é que está a acontecer,
de facto, isso é válido não é só para a época Covid, mas para quem trabalha em SNS, em situações em que às vezes são difíceis, não é? Porque nós conhecemos os nossos serviços de saúde e idealmente tínhamos um gabinete para cada utente, muitas vezes temos um gabinete em que estão várias pessoas com condições de pouca privacidade a serem vistas e, portanto, não custa nada, nós saímos do nosso espaço, vimos cá fora, estamos em ambiente aberto, conversamos, explicamos o que é que está a acontecer, ficamos disponíveis e isso cria logo aqui, quebra um pouco uma certa dificuldade de comunicação. Eu também queria alertar para outra coisa que eu acho que está a acontecer e que é muito importante, é que existe uma certa estigmatização relativamente àquilo que são as pessoas que têm um teste positivo ou que estão doentes. Não vão morrer. Não é? Nós ficamos cheios de medo. As outras utentes destas utentes e nós profissionais de saúde das utentes. Nós não nos podemos esquecer que somos profissionais, corremos riscos o que nós sabemos é que quando uma doente tem uma doença infecciosa, quer seja Covid ou outra, quem trabalha numa unidade de cuidados intensivos com pessoas doentes e com doenças de contágio, raramente é infectado porque tem condições de segurança. E portanto aqui é a mesma coisa. Uma doente que está infectada, se nós usarmos condições de segurança, o nosso risco é um risco calculado. O problema são as utentes que nós desconhecemos o resultado do vírus. Nós não nos podemos esquecer que já lidamos com outras doenças graves, nós já lidamos com VIH e no início também havia esta estigmatização relativamente à doença, uma estigmatização social que agora estamos a assistir relativamente ao Covid, noutro contexto e noutra dimensão. Mas, portanto, as pessoas que têm teste positivo não estão doentes, podem transmitir doença, mas não significa que tenham que ser excluídos das suas condições assistenciais. E por isso é que eu coloquei aquela frase no início e no final, atenção, continua a ser seguro vir ao médico e vir ao hospital quando temos queixas e quando achamos que precisamos de cuidados assistenciais. Portanto, nós também temos que aprender a lidar com isso. Doutora Maria Jesus Correia, diga-me, existe um psicólogo clínico em todos os hospitais a quem possam recorrer ou é assim uma especialidade só da MAC? Não, eu penso que não. Todos os hospitais do SNS têm psicólogos. A possibilidade de recorrer aos psicólogos neste momento, eu penso que existe ainda de uma forma mais intensa, porque agravado pelo problema da pandemia. As maternidades terão a especificidade de psicólogos, enfim, atentos à situação de gravidez e maternidade. Hospitais gerais, eu penso que têm psicólogos de um serviço geral que estarão habituados a percorrer todos os serviços e, portanto, enfim, terão uma visão um bocadinho mais aberta e mais geral do que é que são realmente as diferenças de populações, não é? E de problemas. Agora, claro que o Serviço Nacional de Saúde tem psicólogos e os psicólogos estarão disponíveis, por certo, em alguns hospitais desenvolveram-se mesmo grupos de psicólogos só para trabalhar com situações de Covid, não é? Portanto, o que eu acho que é também excelente, e estaremos sempre disponíveis nesta perspectiva de ser facilitadores do equilíbrio e quer para os profissionais, quer para os utentes, quer para os profissionais. Porque os serviços de saúde ocupacional, desculpe só aqui acrescentar, sim. Os serviços de saúde ocupacional dos hospitais também têm psicólogos disponíveis para poder ajudar a lidar com estas situações relativamente às equipes profissionais. De burnout. Ficou uma perguntinha para trás, que havia um slide que explicava isso, mas ficou alguma dúvida, Teresa, que era o caso de ou uma mãe ou o recém-nascido estarem infectados, poderem de facto, à luz dos conhecimentos atuais, poderem ficar juntos. Reforçar essa ideia? Sim. Ou esclarecer? O conhecimento atual, desde que os profissionais de saúde assim o concordem e tenham condições para o fazer, se o teste for positivo e estiverem clinicamente estáveis, podem estar juntos desde que hajam procedimentos de segurança, que é usar a máscara,
a estarem devidamente protegidos, lavar as mãos, e portanto podem perfeitamente ficar juntos e a amamentação não está, não está excluída no caso da mulher assim o querer, obviamente. Portanto, o que precisávamos todos aqui de ajudar um bocado era divulgar estes últimos dados da Direção-Geral de Saúde, que corrigiu algumas informações que foram veiculadas no princípio da pandemia, por desconhecimento. Nós, de facto, não conhecíamos este vírus, portanto, não tínhamos grandes hipóteses de aconselhar corretamente, mas eu penso que estas novas indicações atualizadas da Direção-Geral nos dão muito mais calma e tranquilidade para retomarmos mais ou menos as nossas rotinas de vigilância do parto, de gravidez e da amamentação e, de facto, do estabelecimento do contacto entre mãe e filho, da presença do pai, portanto, permitir que, de facto, haja um retorno lento à nossa prática, boas práticas, digamos assim, que nós tínhamos. Não sei se neste momento ainda haverá alguma pergunta da parte dos nossos participantes. Acho que não. Portanto, restava-me, enfim, convidar-vos a manterem-se aqui ligados às nossas reuniões por web que temos. A próxima que nós temos agendada é também extremamente interessante, é para o dia 2 de dezembro e é exatamente para discutir o acesso aos rastreios e aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva no tempo dos Covid. Resta-me agradecer imenso a todos os participantes, acho que as vossas palestras foram muito interessantes, a Ana Rosa, enfim, vou cumprimentá-la depois, mas penso que atualizamos, assim, em hora e meia, os novos dados sobre o Covid e que são, de facto, muito importantes mantermos atualizados. Obrigada a vocês e aos nossos palestrantes, aos nossos participantes que estiveram estar aqui a ouvir-nos. Um abraço a todos. Um abraço, Ana. Obrigada. Beijinho, fiquem Até bem. a próxima. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada. Protejam-se, mantenham-se protegidos. Protegidos. Beijinhos, beijinhos. Beijinho.